Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Hoje em nosso 10º episódio, hoje um convidado, além de ser cliente, é um amigo, é uma pessoa que de longas datas, algumas décadas que a gente já trabalha junto, acabamos nos tornando prestador de serviço e cliente, fora a amizade que já acontece. Hoje nós vamos discutir um pouco, voltando ao nosso BipoCast, hoje nosso 10º episódio, para tratar sobre papo de dono. Não vai ser nada cronometrado, não vai ser nada confirmado, nada feito antes, muito pelo contrário, eu quero entender, vocês também querem entender, o que é que trouxe esse convidado até onde ele está hoje, nesse patamar que ele se encontra, dores de cabeça, soluções, enfim, toda a trajetória de um negócio extremamente lucrativo, de sucesso, onde nós temos hoje um resultado positivo. Hoje eu estou com o Jefferson. Jefferson, seja muito bem-vindo, meu querido. Jefferson da Cafeteria Benévola. Enfim, eu vou deixar ele se apresentar e falar quem sou. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui ao nosso BipoCast. João, muito obrigado pelo convite, viu? E também pela amizade. Meu nome é Jefferson, como amigo de Jefferson Davis, eu sou hoje o proprietário da Benévola, a gente chama Grupo Benévola, né? Hoje é um complexo com algumas operações que nasceu da cafeteria e gelateria, e ao longo desse período, desde 2016 aqui, nós fomos abrindo frente de negócios. Então é um prazer estar conversando com você hoje e poder compartilhar também com você e com todos que Hoje nós vamos descobrir, né, Jefferson? De fato, quem são essas frentes, como é que está a Cafeteria Benévola. Aqui, antes de iniciar, só uma observação, e você que está nos ouvindo, com certeza já frequentou essa cafeteria. Agora me lembrei, cafeteria endereço X, está espalhada aí em toda a capital do nosso estado do Ceará. Mas, Jefferson, iniciando, eu não quero hoje seguir só as nossas perguntas. De antemão, nós começamos um trabalho lá atrás, eu e o Jefferson, de forma bem modesta, onde o Jefferson trabalhava em um grupo aqui dentro do Brasil. Esse grupo ele estava à frente de um determinado setor e essa relação e essa amizade e essa confiabilidade sempre teve naquela época. Eu como funcionário, o Jefferson também como funcionário daquele grupo. E aí o Jefferson, quantos anos, Jefferson, que hoje eu tenho o Grupo Benévolo, só para a gente entender um pouco como é que ela está hoje. A gente funda a Benévolo em 2016, vamos dizer assim, institui a Benévolo, né? E aí começa a pensar também no formato do negócio. Em 2017, em abril, a gente inaugura a primeira loja nossa. Aqui dentro de Fortaleza? Isso, em Fortaleza, ali na região do Meireles, na Ana Bilhar. Tá. E dali começa toda a trajetória nossa, através dessa loja, as expansões. Hoje, atualmente, o grupo tem 10 operações de lojas, né? Uma isso delas, em quantos anos, Jefferson? Isso em quase 8 anos, né? 8 anos de operação, a gente tem hoje 10 lojas. 10 lojas. Em pleno funcionamento. 10 lojas próprias, inclusive essa 10ª inaugura agora esse mês de dezembro de 2024. Hoje a gente está falando, gente, em novembro de 2024, eu estou para inaugurar a 10ª loja. A 10ª loja em dezembro de 2024. Isso em 8 anos? Em 8 anos. E temos já a 11ª loja nossa, é um franqueado, que ele já opera também desde fevereiro de 2024, ali no Posto Tardunas, e foi a nossa primeira franquia, desde que a gente abriu a experiência. Então a gente está falando de 2 projetos. Isso. A gente está falando de 2 frentes já, querendo ou não, a gente já está falando de 2 frentes de negócio. Isso. Tem hoje aí a frente de negócios, que é a cafeteria, que envolve pães, os cafés em si, eu tenho toda uma estrutura de gelatos também, e tenho também a franquias. Contextualizando para você entender, hoje, como grupo, o que é que a Benévolo opera, né? A gente tem a nossa fundação, que são as lojas físicas, que é onde a gente nasce, né? Que são as cafeterias e gelaterias. Em 2019, isso acontece, a abertura em 2017. Em 2019, a gente faz uma aquisição de uma panificadora artesanal, que vem fortalecer a gente no nosso mix, nos dá uma segurança para essa expansão futura, que a gente já tinha essa visão de abrir mais lojas, abrir o papel da franquia. Você está dizendo que fora a inauguração, nesse período eu já fiz a aquisição de algumas marcas, que a primeira que você está pontuando é a marca da padaria artesanal. Que eu não trouxe a marca, mas eu trouxe toda a filosofia de produção, o conceito de um grande amigo aqui da nossa região, que operava nessa época, eu acho que foi a primeira padaria artesanal aqui, que na época era Rosmarino, inclusive, que é o nosso grande amigo Carliano Pereira. E Carliano era nosso fornecedor naquela época com pães especiais, e ele resolve dar uma pausa nessa operação dele, e a gente faz, ele nos permitiu fazer essa aquisição da operação dele.
E aí a gente tem essa segurança de continuar deslumbrando esse crescimento da Benevro nas expansões de mais lojas, de franquear, levando para o nosso cliente. Você constituiu a primeira em 2017, a primeira aquisição você fez em 2019. Isso. Correto? É. E em 2019 você faz a aquisição da sua fábrica para panificação. Para pães artesanais. Certo. E ali deixa a Benevro numa condição de continuar esse crescimento. Por quê? Porque a gente daí oferece o que a gente já fundou, que era até então a gente produz café, a gente tem uma linha própria de cafés torrado e moído, que a gente faz na nossa loja ali da Ana Milhar. É também uma indústria artesanal, vamos dizer assim. Então hoje, fora a panificação, você também tem a indústria do seu próprio café. Isso desde a fundação. E assim como também a produção do nosso gelato artesanal. O gelato e o café nascem com as lojas. Já estou lhe cortando para a gente ir entendendo. Eu tenho hoje a cafeteria, onde eu fiz a aquisição da compra de pães artesanais. Eu tenho uma fábrica de gelatos e também tem a fábrica de cafés, do qual eu produzo o meu próprio café. Tudo na Benevro, praticamente 80% do mix que a gente oferta hoje para o consumidor é produzido dentro de casa. Em 2019, essa chancela dos pães e doces artesanais, ele vem para fechar esse mix. Em 2019, com essa aquisição dessa operação de pães. E ali em 2019, ainda no final dela, a gente começa a traçar a expansão. A gente sai de 2 lojas até então, para terminar 2019, iniciando 2020 com 5 lojas. Inclusive, já... Em 3 anos você abriu, em 3 anos... 17, 18, 19. Você abriu 5 lojas. 5 lojas. Tá. E essa abertura de 2019, a gente já entra testando o modelo franquia. Que eram lojas menores, de 20 metros quadrados. Então a gente já está falando de um segundo negócio. Referente às franquias. Uma segunda frente, né? Vamos dizer assim. Até então, esses produtos que eram industrializados por nós, que até hoje, eles eram para atender a demanda interna, né? Nossas casas. A gente abre esse teste das lojas menores, né, de 20 metros quadrados, para pensar na expansão mais rápida, própria, como a gente até então vê também abrindo lojas próprias, e também facilitar isso para a modelagem da franquia, o tamanho de condição de você adequar a operação em shoppings, em lugares diversos que não necessitassem de um espaço como nossa loja principal, tem 210 metros quadrados. Então, Jefferson, tudo isso que você está contextualizando, antes de iniciar essa semente, antes de iniciar tudo isso aí, eu vou dar um passo atrás. Tá. Nós falamos sobre a Constituição, nós falamos sobre a aquisição M&A, que a gente chama, né? A aquisição de algumas marcas, algumas frentes que eu estou tomando, eu vou dar um passo atrás. Perfeito. Eu estava como funcionário. Isso. O que foi o insight que me deu que eu vou constituir um negócio e esse negócio vai ser nesse segmento X que nós estamos falando? E de onde saiu esse insight? Pô, vai ser hoje, eu vou tomar essa decisão. Como foi isso? Eu, Jefferson, me comportei dessa forma, vou abrir esse negócio. Como foi isso? O que aconteceu? Eu acho que trabalhei, né, no mercado, fui executivo durante 22, 24 anos, efetivamente, em ótimas empresas, inclusive. A última que eu trabalhei é espetacular. Eu não tinha nenhum problema com a minha carreira. Eu acho que até eu cheguei muito, muito além do que eu até imaginei quando era mais novo. A gente faz os planos de futuro, né? Quando a gente é mais jovem. E eu estava no meu auge de carreira. Eu era um diretor, um gerente executivo, onde eu operava com 2 frentes de negócio dentro da empresa, com alta estabilidade, valores de dinheiro significativo para a gestão e, ao mesmo tempo, numa amplitude nacional. Mas eu me questionava muito, não pelo modelo só da companhia, mas pelo modelo do mercado em si, o nosso mercado corporativo, em termos de valores, princípios, algumas coisas que me incomodavam naquele instante ali como ser humano. Não estava me encaixando, eu, Jefferson, nos meus princípios. Em relação principalmente ao mercado corporativo. E coisa simples, você consegue lidar, você consegue digerir, você consegue trabalhar, mas eu me questionava se eu tinha outra opção. E me perguntava também... Como todo espírito de um bom empreendedor. Pronto, o que eu tenho de opção? Eu estava me aproximando talvez dos meus 40 anos. Isso aconteceu mais ou menos nos meus 36 para 37 anos, esses pensamentos. E eles vinham mais fortes, né? Então, alguns estudiosos dizem que quando você está na virada de ciclo, alguns chamam de crise de 40 anos, né? Mas não é bem uma crise, é um pensar. Você já correu ali quase 50% da sua vida. Até chegar nesse ponto, Jefferson. Até chegar nesse ponto desse seu pensamento reflexivo.
Você está dizendo que estava com 37 anos nessa situação. Até chegar aí, você já vinha, obviamente, numa escada evolutiva profissional que já me dava um certo patamar de conforto de vida pessoal, sim, onde esse conforto você começou a se questionar. Eu vou viver o resto da vida mais quantos anos assim? Então, é isso que você está dizendo. Aí você, eu acho que nessa curva você toma decisões, que se você também tiver que tomar alguma... É um empreendedor inconformado. Talvez, no sentido de você tiver... Mas eu acho mais importante você frisar, é o momento. Eu estava chegando aos meus 40 anos e eu tinha escolhas, né? Uma das escolhas era permanecer onde eu estava, inclusive, de novo, uma ótima empresa, com as condições que me favoreciam e ganhando bem, confortável, entregando meus resultados, que eu acho que era importante. Então, eu não tinha nenhum conflito. Eu podia continuar. E, ao mesmo tempo, eu podia entrar no desafio novo. Nesse último negócio, já? Quanto tempo? 15 anos. Passou 15 anos, vendo, entregando resultado, performando. E conseguindo cada mais essa escala subindo, né? Isso. Essa escala subindo e chegou um momento que não, peraí, agora eu tenho que tomar algo para si. E aí, eu vou passar mais 15 anos assim, né, Jefferson? Poderia passar mais 15, mais 20, mais 30 anos de novo, não tem nada errado. E também ali ou em qualquer outro canto, como qualquer pessoa pode mudar de trabalho. Mas, de novo, eu não tinha nenhuma satisfação naquele instante como executivo. Onde eu estava, né? Onde eu estava. Não tinha. Aquilo era eu. Eu tinha corporativamente falando do mercado, a tratativa, de como o mercado a parte de valores mesmo, em princípio, quando você fala na relação com o próximo, principalmente quando você vai em relação aos negócios. E nesse questionamento, uma das opções foi eu posso mudar e empreender. Não era questão nem de opção de mudar de emprego, porque não é o que me satisfazia naquele instante. Mas era assim, se eu não fosse continuar como executivo, era eu construir alguma coisa então, que eu acreditasse de verdade e tentasse dali eu implementar o que me incomodava de forma contrária para fazer o certo, na minha cabeça o certo. E aí eu tomei essa decisão de parar. Eu acho que foi inteligente também. Naquele momento, se você tomar uma decisão, ainda você consiga fazer mudança de rumo. Se de repente desse alguma coisa errada, eu tivesse com gás ainda, ou talvez condição de me retomar no mercado. A minha condição naquele exato momento, eu tinha que tentar empreender. Se der certo, bom. Se não der certo, eu volto. Poder me recolocar. Tá. E aí, os 40 anos, eu acho que foi propício para isso, porque eu tirei 5 anos como meta pessoal, disse, eu vou botar um negócio para andar durante 5 anos. Se o projeto ele parar em pé, então vamos seguir. Se ele não parar em pé, eu me recoloco e vamos para o mercado. Né? A gente está em 8 anos, né? E podemos dizer que nós tivemos uma pausa de pandemia, né? Eu estava contando agora há pouco a história da nossa expansão de 2020. Até 19, 2020. 19 e 20 foram 2 anos desafiadores que eu entendo que foi uma pausa. Diferente, a gente pode voltar até a conversar um pouco disso, mas... Segure. Mas... Você está falando que até aqui, até os 37, 38 anos, eu tomei essa decisão, vou empreender 5 anos para frente. Nesses 5 anos, se eu tomar essa decisão, se tiver em pé, beleza, a gente continua. Pronto. Se ele não tiver em pé, eu volto. Muda o rumo. E de repente você pode... Ou performa, né? Ou tenta performar até dar certo. Isso. Ou posso voltar para o mercado. Então eu tinha isso muito como plano A, plano B, a gente brinca até que tem os planos Z, né? Então eu acho que a primeira lição disso é você fazer um planejamento de tudo o que pode dar certo, você acreditar, você ter essa perseverança de fazer, dar certo, mas também você ter os planos de saída, né? O que é que acontece se isso acontecer? São cenários de risco, mas, né? Que Jefferson, a gente fala. Você tomou a decisão e você fez a seguinte escolha. Eu só tenho uma coisa para fazer, o plano A. Não existe plano B. O plano A é durante esses 5 anos fazer dar certo. Fazer dar certo. Porque se durante esses 5 anos eu fizer, com a minha energia, com a minha inteligência, com toda a minha capacidade em 5 anos, colocar para rodar um negócio e ele der certo, e ele vai dar certo, eu não volto. Não volto. Então você só tinha um plano A. Plano A, sim. Não existia outra alternativa. É dar certo e ponto. O que você exerce, eu acho que para todo negócio, é você fazer as minhas análises de riscos. Né, que é importante você fazer e para ir para um negócio, para quem vai empreender, fazer essa análise, qual é o seu capital, até onde você pode ir, como é o seu custo de vida para aquele negócio também manter a sua operação pessoal rodando. E dentro desses cenários, né, quais são os planos, quando eu digo B, C, D, E, Z, quais são as possibilidades que você tem ao longo. Não que isso desmotive ou que tire seu foco, mas não, são o que a gente chama de caminhos seguros para você estar bem aparado para tudo que possa acontecer. Pronto. E você esperar fatalidades que você não controla. A exemplo de uma pandemia que ninguém fazia plano para a pandemia, né? Talvez. Mas eu acho que é sadio para toda empresa, para todo negócio, você ter esses planos e essas visões
não perdendo o foco do plano A, que esse é o que você vai se dedicar, é o que você vai se empenhar. Toda a energia dedicada a ele. Pronto, mas você tem que ter o CIS. Eu acho que todo negócio vale a pena ter o CIS. Eu quero compartilhar isso com você, que é importante esse CIS para lhe dar talvez até um colchão de amortecer você numa necessidade. Você está dizendo o seguinte, Jefferson, isso é muito interessante. Você está dizendo, eu vou olhar com a minha ótica. Se eu estou com o plano A, eu estou executando ele, melhorando ele, executando ele, melhorando ele, e eu estou tentando performar ele todos os dias. Não aconteceu da forma que nós esperávamos. Aí eu tenho um CIS, né? Qual é o caminho que você vai corrigir? Como é que você corrige essa trajetória? Quer dizer que meu avião está 300 por hora e eu tenho que trocar essa asa, esse pneu, colocar combustível nessa asa, isso a 300 por hora. Como é que corrigir essa rota? Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre isso aí, mas não agora. Tá. Eu vou deixar você continuar. Então, nessa linha, tomamos a decisão de empreender. Aí eu comunico a empresa até então onde eu trabalhava que eu estava partindo para esse novo desafio. Ainda nem sabia o que eu ia fazer, mas eu só sabia que naquele momento o que eu não queria. Foi até uma coisa muito engraçada que o meu gestor imediato me perguntou: você vai fazer o quê? Eu disse: eu não sei ainda, eu só quero começar a pensar nisso a partir de então, da forma honesta que eu quis encerrar nesse momento a minha atividade aqui, colocar à disposição de vocês a função e ao mesmo tempo eu passar agora a planejar o que eu vou construir. E nesse momento só sei o que eu não quero. Eu não quero estar aqui. Isso, para quê? Para poder conseguir fazer, eu focar até então no desenvolvimento do novo negócio. E dali começou a nascer. E foi muito simples. A Benévolo, ela nasce sem nome, ela nasce sem produto, ela nasce de um propósito. Peguei todas essas insatisfações de mercado, vamos dizer assim, em relação a convívio, a essa parte de valores, e trouxe para dentro da essência da marca. A gente chama hoje que são nossos pilares, nossos valores declarados. Dali, quando a gente viu aquilo, eles pronto, ótimo. Então, é uma empresa que se dispõe a ser uma empresa do bem, uma empresa cordial, uma empresa gentil, uma empresa de desenvolver as pessoas, de se colocar no lugar do outro, trabalhar muito empatia e principalmente procurar o desenvolvimento do próximo. Essa relação que a gente entende que seja a pessoa, o cliente, até então ali era o pensamento nosso, né, que a gente não sabia ainda o que queria vender, mas seja o nosso cliente ou o nosso colaborador, a gente olha para ele pensando assim: o que eu gostaria que acontecesse com aquela pessoa, como se fosse eu. É o inverso de você pensar: o que você não quer para o outro, o que você não quer para você, você não queira para o próximo, né? Então a gente trouxe isso para a filosofia da marca e dali nasceu um propósito e uma essência da história do que seria se formado. E a gente foi daí desenhar operacionalmente dela o que ela seria, como ela se sustentaria, né? Que é a parte do negócio. E aí a gente escolheu ser uma cafeteria. Naquele momento. Até então você só tinha a marca? Não, a gente não tinha nada, a gente só tinha a vontade do propósito, a gente só tinha esses valores prescritos. E a Benévolo nasceu primeiro disso. Tanto é que quando a gente pega a curva de desenvolvimento do negócio, ela nasceu de humanas. Ela não foi de um negócio, não era não é que eu fazia um bom café ou que minha mãe fazia um bom bolo ou vice-versa, e dali nasceu uma boleria. Não. A gente nasceu primeiro de uma ideia, de uma vontade de fazer um papel diferente no mundo. A empresa tinha que se colocar de uma forma diferente. Então você está dizendo o seguinte: eu não vou abrir uma cafeteria. Eu vou fazer com que a minha estrutura ela seja benéfica às pessoas que estão à minha volta. Isso. Seja ela com o princípio 1, 2, 3, com todos esses princípios agregados. Pronto. Era agora, essa a nossa intenção. Com essa ideologia, eu vou começar a modular um produto para ser a venda. E deixar a empresa sustentável, porque não tem jeito. Que aí o produto não sei ainda. Isso. Se é um serviço, se é uma mercadoria... Pronto. Se é uma industrialização. Um grande brainstorm de ideias, né, de possibilidades, coisas que a gente tinha afinidade, outras não. Todo esse quebra-cabeça, ele partiu de onde? De algum mentor, da cabeça do Jefferson? A gente teve a fundação, a ideia, né? Porque inicial. Isso é muito original, Jefferson. Eu ter essa construção, eu não quero esses princípios que a minha empresa, independente do produto aqui na frente, a minha empresa tem esses princípios. Aí você vai pregar isso dentro de um produto e vender isso. Isso é muito original seu. Sim. Não quero isso para as pessoas. Pronto. Mas isso tem start de alguém? Ou tem. Cabeça de Jefferson? Não. A partir do start inicial, sempre eu acho que vem do fundador. Eu acho que todo negócio vem muito do quem funda, né? A ideia é dele, mas ele precisa lapidar. Aí eu acho que a gente foi muito feliz nisso. Desde que eu resolvi empreender naquele momento, eu era cercado de pessoas boas, do bem. Eu acho que a Benévolo tem ela teve essa sorte de ter muitas pessoas legais ao redor dela na fundação. Então, eu acho que a Benévolo foi feita a mais de 10 mãos.
Então eu tive várias pessoas que quando souberam que eu estava partindo para uma carreira solo, né, elas fizeram a disposição de ajudar. Então você me compartilha, o que é que você tem aí, o que é que você está pensando? Ah, é legal se você incluir isso. Ah, isso aqui eu acho muito bacana, mas se fizer dessa forma. Então, aos poucos, esse compartilhar, e também eu acho que fica outra dica aí para quem vai empreender, é dividir. É você ter a sua ideia e não ter medo de falar para um terceiro. Principalmente se esse terceiro for pessoas que possam te ajudar. É uma coisa que eu ia perguntar a você, Gelson. Mas essa partilha você fez com pessoas que estavam ao seu lado. Sim. Sim. Não pessoas que poderiam, porque muitas das vezes, quando o empreendedor, o seu espírito, ele é empreendedor raiz. Sim. Mas essa partilha que você fez foi com pessoas de extrema confiança sua. Sim. Confiança de relacionamento, de amizade. Eu tô pressupondo que tinha sido isso, tá? Eu acho pessoas que já chegaram em algo. Eu acho que você compartilhou com esse tipo de gente. Porque se você partilhar isso com pessoas que são contrárias aos seus princípios, elas vão fazer o contrário, né? Também. Ou de certa forma, quando eu falo compartilhar, nem sempre você vai ter as pessoas tão próximas e de tanto laço, né? Às vezes vou dar um exemplo, você pode estar conversando com um consultor que você começou a conhecer ontem, né? E você compartilhar com ele. O filtro, eu acho que vai ficar muito pessoal. No nosso caso, nós tínhamos o filtro é meu, no caso. O filtro é seu. Você tem um propósito, né? Eu considero que palpite, ideia, sugestão é meio que um presente. Você recebe e não pode escolher, principalmente se você pedir, né? Então você recebe. Agora, se você vai usar... eu pedi para falar algo para mim. Pronto. Mas se vai ser benéfico ou não, é filtro meu. E é filtro seu. É como você ganhasse uma camisa que você agradece pelo presente, mas gostei. A cor não gosta, talvez você guarde ela ou vá trocar. Mas você não é obrigado, mas assim, agradeça pelo presente que recebeu. E principalmente se você é pidão, se você pediu, né? Você me deu um palpite. Então, a gente trabalhou muito isso. Mas, de novo, por felicidade, a gente tinha muitas pessoas do bem, boas e inteligentes para eu poder usufruir e compartilhar. Então, eu posso dizer, eu sei que, de novo, foi mais de 10 mãos nessa contribuição de fazer esse azeitamento do que a Benévola se criou hoje. Quando eu digo isso, porque nós tínhamos só um propósito. Quando eu parto desse propósito, então a gente ali passa para as ideias do que ser como negócio. Foi determinado e a gente entendeu que por ser uma cafeteria naquele instante, a primeira ideia foi uma cafeteria, nos oportunava estar perto das pessoas. As pessoas teriam um tempo maior em contato com a marca. As cafeterias são tidas disso, né? De lugar de encontros, de reuniões. Deixa eu te fazer um questionamento. Tá. Já me perguntaram uma vez, e eu expliquei em outro podcast aqui, o que é que significa a palavra bipo. Certo. E eu expliquei. Quem está aqui assistindo sabe muito bem o que eu já expliquei. Qual é a originalidade de Benévolo? Então, o que foi que surgiu? Eu sei que existe algo impregnado aí seu, com certeza tem. Então, o que foi a Benévolo? O nome, novo, a marca em si. Tudo é muito cabalístico nessa história da Benévolo no começo. Essas pessoas que ajudaram a gente, a questão do café, que veio sendo o produto principal, depois a gente trouxe a gelateria para agregar o café, ainda na criação do negócio, e dali tinha propósito, tinha produto do que fazer, a gente ia ser uma loja de cafeteria e gelateria. Talvez, eu acho que talvez a primeira do Brasil como café e gelato raiz. O que eu falo café e gelato raiz? É que a gente não foi um puxadinho. Eu não fui uma cafeteria que ia fazer um puxadinho de gelateria, nem foi uma gelateria que ia fazer um puxadinho de café. A gente nasceu como cafeteria e gelateria, produzindo os dois produtos. Abrir hoje os dois. Os dois produtos juntos na mesma operação e dando pesos iguais. Tanto é que me pergunta, como é o faturamento disso? Meia-meia. Porque nasceu assim, não foi puxadinho, não foi uma história que eu mudei ao longo do período, não. Ela nasceu assim. Só que ali a ideia já tinha, mas não tinha nome. O menino não estava batizado ainda. E aí a gente tem o nascimento. Eu brinco um pouco disso. O primeiro faturamento. Você empreender, eu acho que é como gerar uma criança programada. Né? Não é uma aventura, é uma criança programada. Como é que você gera uma criança programada? Você combina com sua esposa, você imagina, você sonha, faz sonhos com aquele menino, né? Se é menina, vai ser. Eu espero que seja isso. Se for menino, eu quero fazer esses planos. Se for menino, eu quero fazer esse plano. Não, você faz planos. E daí você começa a imaginar, depois que sonha tudo, qual o nome? Qual o nome que a gente vai dar para ele? Então, a gente teve um pouco disso. A Benévolo foi combinada, ela foi pensada, ela teve sonhos com a nossa empresa e no final precisamos batizar. Só que como a gente queria... Quantos meses depois veio o batismo? Essa trajetória entre a decisão de eu empreender, né, até a Benévolo nascer como constituição, foram 6 meses.
6 meses. Eu me recordo, foi em 2016. Não, você abriu hoje. A ideia Cafeteria e gelateria. Certo. Tomei a decisão hoje. Pronto. Não sei de nada. Hoje eu vou. Aí 6 meses depois você abriu a primeira unidade. Cafeteria e gelateria, Isso, certo? Isso. Só que você abriu hoje. Quanto tempo depois dessa abertura houve o nome? Vai ser esse nome. Tem esse número? Tem. É 6 meses. Assim, porque o nome nasceu antes da gente fazer a abertura da loja, né? Entendi. Antes do lançamento em si. Isso, já tinha um nome. A gente já tinha um batismo. Vamos dizer assim, o construir desse propósito, do modelo do negócio. Então, durante esses 6 meses. E o nome foram 6 meses. De toda a projeção até abrir a primeira loja. 6 meses nesse desenvolvimento. O nome foi o último. O menino foi batizado, o nome foi batizado, foi a última etapa da Quer dizer que estava indo para a maternidade. E aí o que acontece? A gente queria muito um nome que tivesse relação com o que a gente se propunha a fazer, que é essa coisa das ações benéficas, dessa coisa do outro, de se importar de fato com o próximo. E a gente queria alguma coisa associada a isso. E também com condição de você ser livre para fazer registro de marca no NPI, né? Que era o mais importante, para você não construir, de repente, uma história e dali para frente se tivesse que mudar seu nome por um erro estratégico no começo. Então, também aconselho muitas pessoas a, quando pensarem que o seu negócio é escalonável, é uma coisa que você quer ampliar, principalmente se você quer ampliar, serve para qualquer tamanho de negócio, mas principalmente para os que vão ampliar, olhe se você não tem o registro da sua marca, e se não tiver, vá atrás de fazer, para você ter uma proteção. Porque isso serve amanhã já, serve amanhã para mim crescer, né? Isso, você está seguro. Eu estou crescendo, chega alguém amanhã, o nome é meu já. Pronto, aí você me pertence, como é que eu vou crescer agora? Você tem um problema para resolver no decorrer. Então a gente ficou preocupado já previamente com isso e foi buscar um nome que se não tivesse ainda resiste. E como o café tem muitos nomes já no Brasil, a gente foi pesquisar em línguas diferentes, a gente queria uma coisa que tivesse bem bom, eu queria que tivesse bem bom, isso estava na minha cabeça muito claro. Só que tudo que tinha bem bom eu já estava envolvido com alguma outra coisa que não me permitia fazer mais existe. Aí fomos pesquisar no Tupi-Guarani para ver se caía, mas a língua era um pouco complicada para a gente falar na época. Aí fomos atrás do inglês, achamos um pouco artificial. E um desses amigos colaborantes, rapaz, procura no latim às vezes ajuda muito, essa língua é bacana. E aí, bem e bom é bene, e eu pesquisando bene ali, tinha benévolo. E eu olhei o nome e achei muito forte, benévolo. E quando eu fui olhar a etimologia da palavra, era fazer o bem. E eu disse, pronto, casa perfeito com o que a empresa procura com o propósito, pelo menos como negócio. Vamos ver se não tem registro. E por Deus a gente não tinha nada registrado com o nome benévolo. E aí a gente classificou ela dentro das categorias que nos permitiam, né, como negócio, e nasce a Benévolo agora oficializada e batizada. E ali, todo desenrolar até aqui, né? Que eu estava ali contando a história desse crescimento que a gente parou. Em 2019, quando você tomou a decisão de expandir. Agora é o momento. Agora é o momento de expandir, certo? E agora? O que é que eu faço?